Embora Jorge tivesse a intenção de não falar, ele também estava determinado a não cometer erros no pedido. Com habilidade, modulou sua voz da melhor maneira possível e perguntou: Senhor, seria tão gentil de me dizer que tipo de vinho o senhor gostaria? O homem se virou abruptamente, lançando ao garoto um olhar carregado de desprezo antes de responder com sarcasmo. Você não sabe que tipo de vinho vai bem com o pato? E diz que trabalha aqui? Isso é uma piada de mau gosto, garoto. Faça o favor de trazer um garçom adequado. Saia daqui. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Jorge entrou no elegante restaurante com passos firmes, sentindo-se orgulhoso de si mesmo. Ele estava trabalhando lá há uma semana. Aquele lugar era frequentado apenas por pessoas de alto nível econômico e social. Na verdade, ele gostava de imaginar-se como um daqueles elegantes clientes e esperava um dia poder sentar-se sem vergonha e pedir os pratos mais caros do restaurante. No entanto, era uma época em que a intolerância era algo comum. Devido à cor de sua pele, Jorge era restringido em muitas coisas. Era arriscado para ele até mesmo passear por certas áreas residenciais, pois poderia ser agredido ou passar uma noite na cadeia. No entanto, existia uma espécie de dupla moral naqueles tempos. Jorge não podia se sentar para desfrutar de uma refeição em um restaurante de luxo, mas podia trabalhar nele, e foi exatamente isso que ele fez. Ele estava cansado das misérias às quais estava acostumado em sua cidade natal. Então, partiu para a grande cidade cheio de esperanças. Lá, passou por vários empregos e situações um pouco desconfortáveis, mas finalmente conheceu Roberto, o dono de um restaurante prestigioso. Roberto, um homem de cerca de 50 anos, estava procurando por um garçom, mas estava cansado de todos os garotos brancos que havia entrevistado pedindo o triplo do salário. Roberto estava tomando um café quando percebeu o quão bem Jorge o atendia. O jovem era atencioso e respeitoso, exatamente o que Roberto estava procurando. Ouça, rapaz, você está procurando trabalho? Perguntou Roberto. Sim, senhor. Estou sempre procurando algo melhor, respondeu Jorge com um sorriso muito gentil. Então tenho trabalho para você. Vá para este endereço amanhã e pergunte por Roberto. A partir de amanhã, você pode começar. Jorge recebeu o bilhete com um sorriso de gratidão, enquanto uma onda de curiosidade e expectativa tomava conta dele. Ele se perguntava internamente que tipo de trabalho seria e como aquela oportunidade poderia mudar sua vida. No dia seguinte, ele foi ao local indicado e ficou impressionado com o luxo e a imponência do lugar. A grandiosidade do ambiente era algo que Jorge jamais imaginara presenciar, e sentia-se incrivelmente grato por ter a chance de estar ali. Sem hesitar, ele se apresentou com confiança, determinado a mostrar seu potencial e agarrar aquela oportunidade com unhas e dentes. No entanto, a realidade cruel e discriminatória se revelou na porta principal do estabelecimento, quando Jorge foi detido pelos seguranças. Foi informado de que a entrada para pessoas como ele era nos fundos, uma vez que sua cor de pele não condizia com o perfil dos clientes frequentadores do lugar. Jorge sentiu-se atingido por aquelas palavras, mas seu espírito combativo e seus sonhos estavam acima de qualquer obstáculo. Com uma determinação inabalável, ele ignorou o preconceito flagrante e adentrou o restaurante com confiança e segurança, como se aquele lugar também lhe pertencesse. Sua postura impressionante não passou despercebida por Roberto, o dono do estabelecimento, que ficou impressionado com a força de vontade e autoconfiança de Jorge. Roberto, admirado pela atitude de Jorge, decidiu oferecer-lhe uma oportunidade de emprego como garçom naquele belo restaurante. Para ele, era claro que Jorge possuía as qualidades necessárias para integrar a equipe e proporcionar um excelente atendimento aos clientes. No entanto, nem Roberto nem Jorge previram o problema que logo surgiria no ambiente de trabalho. Jorge sentia-se à vontade no trabalho, mostrando-se atencioso com os clientes e exibindo habilidades excepcionais como garçom. Ele estava feliz e satisfeito, desfrutando de um senso de realização que há muito tempo não experimentava. No entanto, a convivência com os outros garçons era uma história diferente. Eles eram brancos, e infelizmente, tinham sérias reservas e preconceitos em relação às pessoas negras, assim como o próprio gerente do restaurante. Os colegas de trabalho, movidos pelo racismo enraizado, desprezavam Jorge e faziam questão de excluí-lo das conversas e do convívio profissional.
Eles não queriam aceitar sua presença, e certamente, buscavam maneiras de minar sua confiança e fazer com que ele desistisse ou solicitasse uma transferência. O jovem negro, determinado e resiliente, não se abalava com a sabotagem dos colegas de trabalho. Pelo contrário, aquela hostilidade só o impulsionava a se empenhar ainda mais em seu trabalho e a se destacar dos demais. Sempre conseguia se sobressair, demonstrando uma dedicação exemplar e um talento natural para o serviço de garçom. No entanto, houve um dia em que tudo saiu do controle. Após uma semana trabalhando no restaurante, Jorge foi designado para atender um casal de idosos muito elegantes. Era evidente que eram pessoas de um extrato social mais alto, acostumadas apenas ao melhor e mais exclusivo. Ao se sentarem, o casal não demonstrou qualquer expressão amigável em seus rostos rosados, e sem cerimônia, estalaram os dedos, um gesto de ordem que Jorge não compreendia totalmente, mas que era uma das práticas adotadas no restaurante. O jovem aproximou-se da mesa com sua habitual atitude positiva, deixando os menus para cada um deles. No entanto, assim que perceberam que o garçom que os atendia era negro, o casal virou-se uníssonos, exibindo expressões de confusão e desagrado em seus rostos. O homem foi o primeiro a manifestar seu descontentamento, chupando os dentes e emitindo um som de irritação. Um garçom negro. Como o serviço tem caído em todos os lugares, querida. Por que não vamos ao restaurante francês nos arredores? Comentou o homem, expressando seu preconceito abertamente. A mulher, concentrada em estudar o menu, respondeu com uma voz cortante, deixando clara sua opinião. Thomas, eu já disse que estou querendo comer o pato grelhado deste restaurante há muito tempo. Que o serviço tenha decaído no atendimento não significa que seja o mesmo com a comida. Jorge, percebendo a dificuldade que teria ao lidar com aquele casal exigente, decidiu adotar uma abordagem cautelosa. Ele compreendeu que seria melhor manter um silêncio absoluto enquanto o casal decidia se iriam comer ou não. Após alguns minutos de espera, o homem finalmente dirigiu a palavra a Jorge, sem sequer olhar para o jovem garçom. Garoto, anote um prato grelhado, uma cesta de pães e uma garrafa de vinho para acompanhar. Que seja o mais velho, por favor, ordenou o homem de forma brusca. Embora Jorge tivesse a intenção de não falar, ele também estava determinado a não cometer erros no pedido. Com habilidade, modulou sua voz da melhor maneira possível e perguntou: Senhor, seria tão gentil de me dizer que tipo de vinho o senhor gostaria? O homem se virou abruptamente, lançando ao garoto um olhar carregado de desprezo antes de responder com sarcasmo. Você não sabe que tipo de vinho vai bem com o pato? E diz que trabalha aqui? Isso é uma piada de mau gosto, garoto. Faça o favor de trazer um garçom adequado. Saia daqui. Não era a primeira vez que Jorge enfrentava situações em que sua cor de pele era motivo de desprezo ou zombaria. No entanto, ele estava determinado a não permitir que esse homem arrogante e preconceituoso se sentisse superior. Jorge não iria dar o prazer de ver sua reação ou se sentir inferiorizado, pois estava cumprindo seu trabalho da maneira mais adequada e gentil possível. Após anotar o pedido, Jorge se dirigiu à cozinha para entregá-lo, aproveitando a oportunidade para buscar orientação sobre o vinho adequado para acompanhar o pato. Embora fosse um jovem encantador e dedicado, ele ocasionalmente pecava por sua inocência. Antes de entrar na cozinha, Jorge decidiu perguntar a um dos garçons que normalmente o ignorava qual seria uma boa escolha de vinho para o prato. O rapaz, suprimindo um pequeno sorriso de escárnio, respondeu com uma careta de aborrecimento: Vinho branco ou rosé? Deixe de fazer perguntas tolas. Apesar disso, Jorge agradeceu e seguiu em direção à cozinha. Ao entrar na cozinha, Jorge foi recebido por um ambiente diferente, cheio de pessoas negras, com exceção do chefe de cozinha. Ele entregou o pedido, e enquanto aguardava do lado de fora, continuou atendendo às suas outras mesas e clientes. Chegou o momento de entregar o pedido ao casal Rude. Jorge suspirou baixinho, adotando uma postura calma e quase invisível. Ele colocou a cesta de pães na mesa, seguida pelo prato de pato, e por último serviu o vinho com elegância. No entanto, todos os seus esforços foram em vão. Mas que diabos! Exclamou o idoso. Você se acha muito engraçadinho, moleque, disse com um tom ameaçador enquanto se levantava, seu rosto enrugado expressando raiva. Jorge deu 2 passos para trás, tentando se explicar, mas o idoso o agarrou pela jaqueta e começou a sacudi-lo. É por isso que gente como você não deveria servir, são ignorantes e tolos. Aposto que colocou algo na nossa comida, pois vocês também são rancorosos.
Jorge lutava para se soltar do aperto do idoso, mas suas tentativas eram em vão. O homem o segurava firmemente, impedindo qualquer possibilidade de escape. Se não fosse pela intervenção das mãos de outros clientes, todos teriam ficado chocados com aquela cena violenta. Enquanto alguns garçons disfarçavam risadas diante da situação, um deles correu em busca de Roberto, o dono do restaurante, para alertá-lo sobre o ocorrido. Roberto, ao receber o aviso, saiu correndo em direção à confusão, determinado a acalmar a situação. Ao presenciar aquele incidente vergonhoso, ele imediatamente interveio, separando os dois homens e enviando Jorge para seu escritório. Sentindo-se constrangido, Roberto se voltou para a parede e pediu desculpas profundas aos clientes, inclusive oferecendo a comida gratuitamente como forma de compensação pelo ocorrido. O idoso, já mais calmo, pronunciou-se com a voz controlada. Você não deveria permitir que esse tipo de pessoa atenda às mesas. Isso é adequado para cafés e refeitórios, mas não para um lugar tão elegante como o seu restaurante. Causa uma má impressão. Roberto sentiu seu rosto ruborizar de vergonha e raiva. Dirigindo-se ao seu escritório, ele estava determinado a repreender duramente Jorge por seu comportamento. Ao encontrá-lo, Roberto respirou fundo para controlar suas emoções antes de começar a falar. Jorge, o que você estava pensando? Acaso nunca se deparou com pessoas assim? Eu deveria demiti-lo imediatamente por isso. Jorge esperou seu chefe terminar de despejar toda a sua fúria nele e depois explicou sua versão dos fatos. No entanto, Roberto não estava satisfeito com aquela exposição de motivos e tomou uma decisão. Você me envergonhou, Jorge, a mim e ao meu restaurante. Apesar do seu bom desempenho, não vou te demitir, mas a partir de amanhã você vai trabalhar na cozinha, longe dos clientes. Vá embora daqui, não quero mais te ver. Jorge estava furioso e só sentia raiva. Ele saiu do escritório e do restaurante se sentindo péssimo. Nunca havia passado por uma situação assim. Aquela noite ele passou em casa, refletindo sobre a situação. Ele não podia mudar a percepção que algumas pessoas tinham dele apenas por causa de sua cor de pele, mas ele podia demonstrar que estava disposto a dar o melhor de si e melhorar a cada dia. Na manhã seguinte, ele entrou na cozinha com passos firmes e determinados, cumprimentou a todos e recebeu uma resposta calorosa de seus colegas. Ouvimos o que aconteceu ontem, não se sinta mal. Isso é muito comum nesse tipo de restaurante. As pessoas brancas não se importam que cozinhemos sua comida, mas algumas não suportam que a servamos. É algo bobo, mas é assim que o mundo é. Agora Jorge se sentia mais confiante. Depois daquela recepção calorosa, ele trocou de uniforme e esperou que lhe dissessem quais seriam suas novas tarefas. Finalmente, o chefe de cozinha chegou, e os funcionários informaram que o garçom do incidente estava esperando instruções. O que eu deveria fazer com você? Já tenho todo o meu pessoal pronto, disse o chefe de cozinha. Bem, suponho que você possa fazer um pouco de limpeza enquanto estamos em serviço. Procure o balde e a vassoura naquele armário. Definitivamente, essa não era a tarefa que Jorge desejava realizar, mas ele apertou a mandíbula e engoliu o pouco de orgulho que lhe restava. Ele começou a limpar. Enquanto Jorge se dedicava à tarefa de limpeza na cozinha, ele notou que havia uma falha significativa na dinâmica de trabalho do restaurante. No início, ele pensou que era apenas uma questão de abordagem e estilo de trabalho peculiar ao chefe de cozinha. No entanto, ficou cada vez mais claro que o problema ia além disso e afetava diretamente a eficiência e o ambiente de trabalho no estabelecimento. Os cozinheiros recebiam as ordens do chefe de cozinha e trabalhavam rapidamente para preparar os pratos solicitados. No entanto, mesmo com a conclusão das tarefas conforme solicitado, o chefe de cozinha frequentemente expressava insatisfação. O que é isso? Como eu disse, 3 entradas, não 3 entradas especiais, reclamou ele, frustrado. Um dos funcionários ousou responder. Senhor, ontem você disse que consideramos todas as entradas como especiais. O chefe de cozinha rebateu. Sim, foi isso que eu disse ontem. Hoje, a diferenciação será feita novamente. Agora, se mexam. Essa mesma cena se repetia a cada 30 minutos, causando tensão e desconforto na cozinha. O chefe de cozinha parecia seguir uma lista de regras e padrões mutáveis, que só ele compreendia plenamente. As mudanças eram feitas sem aviso prévio, deixando os funcionários confusos e incapazes de se adaptar prontamente às novas exigências.
Essa situação criava um ambiente de incerteza e insatisfação entre os cozinheiros. A falta de clareza nas instruções e a constante mudança de padrões comprometiam a eficiência do trabalho em equipe. A tensão e o descontentamento no ambiente de trabalho eram palpáveis, afetando a motivação e o moral dos funcionários. Este problema também causava atrasos e confusões na hora de entregar os pedidos. Muitas vezes, os cozinheiros tinham que adivinhar quais eram os pedidos reais e não confiavam nem nos garçons. De alguma forma, o serviço seguia em frente e os clientes sempre ficavam satisfeitos, mas era absolutamente exaustivo adivinhar os pedidos dos clientes. Jorge percebeu isso e começou a pensar em como resolver o problema. Ele realmente não acreditava que alguém levaria em consideração suas opiniões, mas ficava incomodado ao ver seus colegas tendo que adivinhar as preferências e exigências de um chefe de cozinha que nem sequer se dignava a ensinar-lhes as novas receitas. "Não se preocupe conosco", disse um dos cozinheiros mais antigos. "Nós já estamos acostumados com esse homem mudando de ideia a cada momento. Nós simplesmente o ignoramos e tentamos fazer os pedidos da melhor maneira possível." Jorge pensou que, se os próprios cozinheiros não estavam estressados com aquele problema, ele também não deveria se preocupar. O jovem continuou seu trabalho sem pensar muito nisso, mas uma grande parte dele não conseguia ignorar os gritos, reprimendas e acusações que seus colegas tinham que suportar. Em uma tarde, o chefe de cozinha perdeu o controle e jogou no chão um prato maravilhoso, dizendo que não era como ele havia pedido aquele prato. Ao ver a humilhação que seus colegas suportavam, Jorge decidiu colocar em prática um plano discreto. Ele esperava até que o chefe de cozinha fizesse um pedido e então se aproximava discretamente para ler a anotação extra que o homem fazia em cada comanda. Em seguida, sussurrava discretamente para um de seus colegas o que havia sido anotado. O cozinheiro captava imediatamente e começava a preparar o prato. Ao entregá-lo, o chefe de cozinha simplesmente olhava e dava seu aval ao prato sem dizer uma palavra. Após 2 semanas aplicando esse plano, Jorge havia memorizado todos os pratos e como eles deveriam sair da cozinha. Coincidentemente, isso ocorreu em um dia em que o chefe de cozinha pediu demissão, alegando que não queria mais trabalhar em uma cozinha cheia de pessoas pouco talentosas. Roberto se dirigiu à equipe da cozinha e informou que não poderiam trabalhar até novo aviso e que, portanto, não receberiam pagamento. Todos esperavam preocupados por perder seus empregos, até que Jorge se aventurou a dizer a Roberto: "Eu posso liderar a cozinha. Eu sei todos os pratos e como devem ser servidos." Os garçons e parte da equipe administrativa riram na cara dele, mas o proprietário do restaurante estava verdadeiramente preocupado em encontrar um novo chefe de cozinha e decidiu dar a ele essa oportunidade. Jorge, pela primeira vez em sua vida, vestiu um elegante traje branco, e cheio de nervosismo, começou a dar ordens aos seus colegas. Os cozinheiros começaram a trabalhar rapidamente e a entregar os pedidos de forma mais ágil, limpa e dinâmica. Pela primeira vez em 8 horas de serviço, Roberto não ouviu uma única reclamação vinda da cozinha. Aquilo o deixou muito surpreso. Ele se aproximou para ver o salão e descobriu que todos os clientes estavam felizes e extremamente satisfeitos com a comida. Isso o tranquilizou. Mas ele sabia que definitivamente algo estava acontecendo. Ele foi até a cozinha e ficou sem palavras. Jorge estava dando as ordens e os cozinheiros trabalhavam concentrados em suas tarefas. Não havia um único grito, nem uma única reclamação, nem mesmo rostos irritados. Todos estavam concentrados em fazer seu trabalho. O dono do restaurante estava maravilhado e decidiu que, a partir daquele momento, Jorge seria o novo chefe de cozinha. Ele nunca pensou que aquele rapaz a quem quase demitiu por vergonha seria a salvação de seu negócio. Jorge aprendeu que muitas vezes na vida, quando uma oportunidade de ouro termina, é porque algo muito melhor e de valor incalculável está por vir. Não devemos esperar apenas, precisamos saber observar e sempre dar o nosso melhor. O que vocês acharam dessa história, meus queridos inscritos? Sem dúvida, como sempre, uma reflexão está imersa nela. Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.